Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa. E neste vídeo nós vamos falar sobre a carta pessoal. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Vamos lá. Nós vamos ler um trecho de uma carta, localizando as informações explícitas no texto. Explícitas são aquelas informações que estão escritas diretamente no texto. Implícitas são informações que nós temos que interpretar. Sistematizar os elementos da composição, nós vamos ver como é a estrutura da carta, as características, comparando com outro tipo de texto. E nós vamos também produzir uma carta. Em quais situações atualmente usamos carta? Quais os elementos que a caracterizam? Você já escreveu uma carta para alguém? Vamos lembrar uma coisa, antes do advento da internet, até mesmo do telefone, as pessoas se comunicavam assim, por carta. Então, era assim que, primeiramente, nos primórdios, era feito esse tipo de comunicação entre as pessoas, principalmente entre pessoas que moravam longe, a comunicação era feita via carta mesmo. A carta pessoal é vista como a mãe de todos os textos por ser muito antiga. Tem a função básica de conectar pessoas distantes. Há vários tipos de carta. Virtualizou-se, transformando-se em e-mail e outras tantas formas de comunicação. A gente vai ver aqui a carta pessoal, mas também tem aquela carta que vocês recebem às vezes de empresas em casa, que é a carta comercial. A gente tem o e-mail, né, o correio eletrônico também, que também é uma forma de comunicação, uma carta eletrônica, vamos dizer assim, hoje que é mais atual. E vamos ver que continua a ser um dos textos mais fundamentais da humanidade. A comunicação entre pessoas é fundamental e tudo se iniciou através da carta pessoal. Horrorizado, a gente vai ver aqui um trecho, horrorizado pela conduta sensacionalista dos jornais franceses e pela gritante invasão de privacidade, Albert Einstein, famoso físico, então com 32 anos, escreveu a seguinte carta à colega que conhecera pouco tempo antes. Leia a tradução a seguir. Então nós vamos ler aqui a tradução de uma carta pessoal enviada por Albert Einstein a uma colega. Ele diz assim: muito estimada senhora Curie, não ria de mim por lhe escrever não tendo nada sensível a dizer. Mas estou tão enraivecido pela forma com a qual o público presentemente tem ousado a se interessar por você, que eu absolutamente preciso dar vazão a este sentimento. Contudo, estou convicto de que você despreza consistentemente esta ralé, quer obsequiosamente esbanje respeito por você, quer ela tente saciar seu desejo por sensacionalismo. Eu estou impelido a lhe dizer o quanto vim admirar o seu intelecto, o seu ímpeto e a sua honestidade, e que eu me considero sortudo por ter lhe conhecido pessoalmente em Bruxelas. Veja que nesses trechos que nós lemos, o Einstein está expressando ali uma admiração para a senhora Curie. Qualquer um que não se enquadre em esses répteis está certamente feliz, tanto agora quanto antes, que nós tenhamos entre nós figuras como você, e Landvin também. Pessoas reais com quem qualquer um se sente privilegiado por manter contato. Com os mais amigáveis cumprimentos a você, Landvin e Perry, atenciosamente, Albert Einstein. Então veja aqui que ele faz uma carta, né, colocando ali as qualidades da pessoa, expressando ali a sua admiração por ela. Vamos à primeira atividade em relação a esta carta? A carta escrita por Albert Einstein é uma carta pessoal. Quais são as suas características? A linguagem predominante desse tipo de carta, ela é formal ou informal? Então, pensando aqui nas características da carta pessoal, para quem eu escrevo, né, com uma pessoa que eu tenho mais proximidade, ou uma amizade, até mesmo parentesco, quais são então as características dessa carta? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram ver pela estrutura ali as características da carta? E também, será que é uma linguagem formal ou informal? Vamos lá? Essa carta tem a presença de destinatário. Destinatário é para quem eu vou escrever a carta, né? Quem vai receber. Um remetente. Remetente é a pessoa que escreve, que envia a carta. Um texto de ordem sentimental, ele está expressando admiração por ela. E subjetivo. Quando eu falo subjetivo, eu quero dizer pessoal. Quando ele expõe ali seus pensamentos, os seus sentimentos. É um texto curto, escrito na primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular, eu, subjetivo, né? Por isso que é subjetivo. O tema livre, ou seja, fatos do cotidiano. Uma carta pessoal, ele vai escrever ali sobre o assunto relacionado às duas pessoas, ou o que ele está sentindo. A linguagem é informal. Então, como é uma carta pessoal, não exige tanta formalidade. Então, geralmente, uma linguagem coloquial, informal mesmo. Vamos à segunda atividade em relação a essa carta. Sendo que na despedida ocorrem as saudações do remetente e que para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Identifique esses elementos no final da carta. Então, a gente vai olhar ali no finalzinho da carta, onde estão as saudações, onde está a despedida, né, e a assinatura, que é a identificação de quem escreve a carta. Faz lá rapidinho que eu volto já já com você comentando essa questão. Então, estudantes, perceberam aqui no texto onde se localiza a despedida e a assinatura? Vamos lá, então? Aqui é a saudação. Olha o que ele diz, né? Com os mais amigáveis cumprimentos a você,
Langevin e Perrin. Atenciosamente, aqui eu tenho a saudação, a despedida, né? E a assinatura de quem escreve, o remetente, que é o Albert Einstein. Vamos à história dessa carta que nós lemos? A carta de Albert Einstein foi descoberta pelo astrobiológico David Greenspan. Em 1911, Curie se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, o de Física e o de Química, que é a mulher destinatária para quem Albert Einstein escreveu, em 1903. O pioneirismo nas pesquisas envolvendo a radiação, inicialmente ao lado do marido Pierre Curie, levaram-na à descoberta dos elementos químicos rádio e polônio, que lhe renderam o título notável que mantém até hoje. Então, a mulher, né, a Curie, um grande nome também na questão da ciência. Poucos meses depois da conquista histórica, a imprensa da França conduziu uma verdadeira campanha difamatória contra a cientista. Os jornais publicaram uma série de cartas de amor que ela havia trocado nos anos anteriores com o também físico Paul Langevin, que havia sido um doutorando do marido de Mary Pierre, falecido em 1906. Mary Curie já era viúva quando se relacionou com Langevin e do qual já estava separado. Então, tem um monte de polêmica em torno dessa cientista e também dessas cartas que ela recebia e trocava lá com os físicos. Nós vamos ver agora um texto que se intitula Carta, de Erasmo Carlos. É uma letra de canção. Vamos lá. Então, a carta Erasmo Carlos diz assim: escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor. Nas frases desta carta, que é uma prova de afeição, talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Então essa música, ela é feita pelo cantor, também compositor Erasmo Carlos, e também ela foi regravada por Renato Russo. Para quem não conhece ou não ouviu falar, Renato Russo era o vocalista da banda Legião Urbana, que fez muito sucesso também. Vamos para a terceira atividade. Qual é o perfil inicial do remetente desta carta? Lembrando que remetente é quem envia a carta, quem escreve. Para quem ela foi escrita? O que motivou a escrita dessa carta? Vamos pensar um pouquinho, qual que é o perfil? Para quem será que ele escreveu e por que ele escreveu? Qual é a principal diferença entre a carta de Albert Einstein, que nós lemos, e a carta de Erasmo Carlos? Qual a diferença entre as duas? Vamos lá pensar um pouquinho, eu volto já já comentando essa resposta.
Então, estudantes, conseguiram ali perceber no trecho da carta qual é o perfil de quem escreveu a carta? O que motivou a ele escrever, né? Para quem ele escreveu? Vamos lá. Alguém arrependido, desculpes os meus erros. Alguém que fez ali algo e se arrependeu. Então, ansioso, espera uma resposta imediata e apaixonado, confessa seu amor. A carta foi escrita para o amor do remetente, e o motivo foi a saudade. Então, que teve algum desentendimento, ele se arrependeu e escreveu a carta, né, porque estava com saudade, a carta para sua amada. É isso que diz ali, esse trecho, na verdade, a letra da música também. Qual então que é a principal diferença entre a carta do Albert Einstein e a do Erasmo Carlos? Fica claro, né, que a carta do Albert Einstein é uma carta pessoal, que ele escreveu lá para a pessoa que ele admirava. E a carta do Erasmo é uma letra de uma música, que recebe o nome carta. Claro que na letra da música ele tem como formato, na canção, escrever uma carta para sua amada. Vamos lá para a estrutura do gênero epistolar. Epistolar significa carta, vem de epístola, tá? Primeira coisa que eu coloco na carta, o local e data. É o primeiro elemento que eu coloco ali já no início da carta. O vocativo é o nome do destinatário, para quem eu vou escrever. Aparece logo embaixo do local e da data. Pode conter expressões de saudações. Caro amigo, tia querida. Como é uma carta pessoal, o vocativo é como se fosse um chamamento, é o nome da pessoa para quem eu estou escrevendo. Então, se for um nível de intimidade maior, eu vou chamar meu amigo, minha querida, meu amor, ou simplesmente o nome da pessoa para quem eu vou escrever a carta. O corpo do texto, que aí a gente está falando literalmente da carta, do conteúdo da carta, conta com introdução, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim. Então aqui a gente já tem o conteúdo que a pessoa quer falar, relatar para quem ela está escrevendo. A despedida ou saudações do remetente, de quem envia. Por exemplo, atenciosamente, beijos carinhosos, forte abraço. Então a despedida, como eu vou me despedir da pessoa, também vai depender do grau de formalidade que eu tenho de proximidade com a pessoa a quem eu estou escrevendo. A assinatura que finaliza a carta é do remetente, assina o seu nome abaixo, depois das saudações e da despedida. Então aí você se identifica. Quem escreve a carta, logicamente, né, identifica ali o seu nome. Essa aqui então é a estrutura da carta pessoal, do gênero carta. Vamos para uma sugestão de atividade. Que tal escrever uma carta ao seu melhor amigo? Lembre-se das características da carta. Então, olha-se o desafio. Você vai colocar ali, primeiramente, o local e data, depois o destinatário, que é o vocativo, o nome do seu amigo, a saudação, né, querido amigo, ou dependendo do grau de formalidade que você tem. O corpo do texto, que é o conteúdo da carta, o que você quer escrever, o que você quer contar para o seu amigo ou para a sua amiga. A despedida e a sua assinatura do remetente, você que escreveu a carta. Você pode usar o aplicativo do Redação Paraná e compartilhar com o seu professor. Sugestões de leituras. Filme sobre o livro Radioactive, de Mary Pierre Curie. A Tale of Love and Fallout, de Lauren Riddens. Adaptado ao cinema com o longa Radioactive, que traz uma biografia da cientista Mary Curie, que é o que a gente trabalhou ali sobre a cientista que fez grandes descobertas também. O livro Os Sofrimentos do Jovem Werther e Joan Hogarth, ou Van Gogh, é considerado um romance epistolar, ou seja, trata-se de uma narrativa cujos capítulos são cartas. A obra é considerada fundadora do romantismo na literatura. Então ficam essas dicas aqui, né, sobre filme, uma dica de livro também do gênero epistolar. Hoje nós analisamos trechos de uma carta do famoso cientista Albert Einstein e comparamos a leitura de uma canção de Erasmo Carlos. Também vimos que carta pessoal é correspondência entre as pessoas de caráter pessoal e, na maioria das vezes, motivados por experiências e sentimentos vividos pelos indivíduos envolvidos. Neste vídeo, nós falamos sobre a carta pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.